Olá e seja muito bem-vindo a mais um CTA, o Cast to Action, o programa que transforma a conversa em ação. E talvez a pessoa que está assistindo agora está sentindo alguma coisa diferente, Beto? Tem algo diferente aqui? Algo, sei lá. Tem mais estilo? Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou diretor de operações do Mosquite. Eu sou Alberto Brunão, sou Product Manager do Mosquite. Esse óculos aqui a gente ganhou agora, antes de começar o nosso episódio, do nosso querido amigo Maurício da Tribo. Cara, seja bem-vindo e muito obrigado por esse presente maravilhoso aqui, cara. Imagina, eu que agradeço aí o convite. Vamos bater um papo, vamos conversar. E o óculos é isso, né? Vamos falar de quê? De marketing? É de marketing? Vamos falar de brand? Que jeito de falar de brand melhor do que já chegar com um óculos desse? Cravando a estaca do brand. É isso mesmo. E, cara, é o seguinte, pra gente começar a nossa conversa, a gente tem uma dinâmica aqui, tá? Que existe uma parte que, pra gente, a gente acabou... Como é que eu posso dizer isso? A gente acabou ganhando um certo amor por esse quadro, que é o Verdade ou Mentira, porque a gente tá mandando muito bem. Essa é a realidade. Então é o seguinte, como é que funciona? Tu vai contar pra gente duas histórias. Uma vai ser uma verdade, a outra tu vai fazer algumas alterações no caminho, vai ser uma mentira, e a gente tem que descobrir isso. Qual das duas é a verdade? Se a gente ganhar ponto pra gente, se a gente acertar, se a gente errar, você contribui pra mesa que tá precisando de contribuição, mas acho que a gente vai Precisa de no nosso pontos. ritmo, né? Precisa. Mas agora eu acabei de entender uma maldade aqui, uma estratégia da maldade. Ele trouxe o óculos pra esse momento. Caraca, ele joga pôquer. E aí ele tá no poker face. A gente não consegue ler as microexpressões. Como é que é o rapaz lá das microexpressões? Eu não lembro. Mas a gente não consegue ler as microexpressões pra saber qual é a verdade e qual é a mentira. É, cara. Boa estratégia. Aí, chamou na Ele tinta. duplicou. All in. Dobrou a aposta, vou deixar aqui. Eu vou botar meu óculos, senão eu não enxergo vocês daí. Boa. Vamos lá. Quais as histórias que tu trouxe pra gente? Tenho duas histórias. Vou começar por uma que vocês vão tentar descobrir. A primeira é que eu já fui sócio de uma casa noturna. Baladinha. Balada. Sócio de uma casa noturna. O cara que ele chega entregando óculos escuro, faz sentido, tá? Faz sentido, tá? Quando é que foi, mas assim, um período? Anos 2000. Anos 2000 ali? Justo. Sentido. Faz sentido. Boa, eu consigo acreditar nessa história. Eu consigo. E a segunda? A segunda foi que eu já tive uma banda de pop rock. Pop rock. Uhum. Só pra eu entender, assim, qual era um estilo parecido, assim, de alguma banda referência, assim? Tocava várias, assim, sei lá, Capital Inicial. E você tocava o quê? Percussão. Percussão. Cara, não, mas a gente tem tempo, Beto. A gente tem tempo. Eu não sei se é que a gente tá ficando confiante, mas Quando a gente perder vai ser feio. vai ser, a gente vai ficar meio triste. Mas, cara, ótimas duas histórias. A gente vai chegar lá no final, até o final, e eu tenho certa confiança disso. E as duas têm a ver com toda a trajetória. As duas têm a ver com toda a trajetória. Tem. Então vamos começar pela trajetória, cara. Porque assim, na boa, é bastante tempo. Quem não conhece a Agência Tribo, cara, não tá nova no mercado no melhor sentido possível. Tem muita história. A gente tava conversando antes até em 96 tu já tava... Tava na internet já. Já tava na internet. 96 tava, na internet. 96, até ia trazer isso pra verdade ou mentira, né? Uhum. Mas em 96 eu ajudei meu pai, que tinha uma loja de carro na época, a digitalizar a loja. Caraca, em 96 Então, a digitalizar a loja. Não tinha nem computador em casa, mas na aquele loja... computador, né? Aquele tela 486 verde. DX266. 286, começando 286. 286. Mas a parte de contrato, eu já fazia tudo no computador. A gente imprimia, né? Na época a gente tinha uma impressora a fita, né? Mas ela tinha cores. Então era super, né? Super avançado, assim. Boa. Aí imprimia naquele papel formulário contínuo, escrevia moleza, colocava no vidro dos carros, Legal. gerava os documentos, mandava pro despachante já tudo escrito digital também, mandava tudo organizadinho assim, organizamos tudo assim. E vocês eram únicos, sabe, né, que mandava pro despachante desse jeito. Ele até perguntava se não era golpe, né? Que negócio estranho. A gente participava de uma comunidade de outras lojas e todo dia de manhã chegava o fax das outras lojas com o estoque de cada um, porque a gente podia vender o nosso estoque e o deles também. Caraca, Então vê que, tu já que tava loucura, conseguindo 16, unificar. 17 anos. Caraca, que 17 loucura. anos. Muito legal, Loucura. muito legal. Eu cresci nos anos 90 ali, eu
tenho 41 anos, né? E eu passei também, por causa do meu avô e tudo, eu tive acesso a computador muito cedo. Em 96 eu também já tinha acesso na internet e tudo. E pra mim, olhar pra trás e ver como era, muitas vezes eu olho e penso assim, cara, eu com 15 anos vendo tudo isso que tá acontecendo, o próprio smartphone mesmo, eu tenho um drone, aí eu fico pensando, cara, eu com 15 anos pensando numa maquininha que eu levanto e filmo longe, meu drone vai aqui 20 km pra frente. É uma loucura, e você fica pensando assim, se tem alguma coisa que você olha e fala assim, cara, onde é que a gente veio parar? Cara, eu acho que assim, lá no começo, aí eu entrei num colegial técnico, né, de computação gráfica. No acaso, eu não escolhi aquilo. Porque eu entrei num colégio que tinha o regular e tinha o técnico. E aí eu fui pro regular, não imaginava, nem sabia o que era técnico, né? Já mexia um pouquinho com o computador em casa e tal, mas nada muito avançado. E aí eu entrei na sala, tinha 7 alunos. Aí eu olho pela janela, a sala do lado, 40 alunos. Aí eu falei, mãe, me tira dessa sala, eu quero ir pra aquela. Mas é técnico em computação gráfica. Eu falei, faz sentido, né? Já mexi com o computador e tal. Aí eu fui. Aí eu tive aula de Core 1, HTML, Pascal. Tudo isso no colegial. Que legal. Da xilografia, né? Essa época era... Cara, eu não fiz, eu me Você não arrependo, fez? cara. Eu Porque fiz. eu já ainda ASDF... uns milhozinhos em 2, 3 dedos. Eu fiz lá ASDFG, CDJKLH. Cara, eu me arrependi de não ter feito, cara. Me arrependi A mesmo. galera fala, né, porque a datilografia vai morrer, mas, cara, pô, ainda tu tem que digitar rápido, então não importa, o teclado é meio parecido, né, então... É o mesmo, né? Não, eu digo de, né, a datilografia era pesado de escrever, pesado. era muito... Eu ganhei uma máquina de escrever com 6 anos. Caraca. E prometi pro meu pai que eu seria escritor. E agora sabemos que... sabemos, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A gente sabe que tem uma entrega loucura, muito boa, né, aí. cara? Mas a gente tem um quadro que é o bate-bola, onde eu faço perguntas e você pode responder assim o que vier na cabeça, de bate-pronto. Pode elaborar, se sentir à vontade, a gente desenvolve em cima disso, mas também se você achar assim, não, essa resposta precisa ser seca e direta, porque é assim, a gente vai indo para as próximas. E aí eu vou selecionar aqui uma pergunta que eu estava verificando aqui e eu achei que faz sentido. 25 anos de mercado, tá? 15 milhões investidos em mídia paga. Que estratégia de marketing você jamais repetiria? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu jamais repetiria, cara, o que te disserem que aquilo foi bom para um e que você vai tentar e não vai ser bom para você. Então, acho que assim, é muito complexo você pegar a ideia dos outros, estratégias dos outros e tentar aplicar para você. O que eu entendo hoje de marketing é a mistura, é a conexão. Então, quando você conecta, às vezes tem tipos de venda, modelos, spin selling e tal, você experimenta mistura o inbound com outbound e monta um funil, monta, né, o que for. Mas fórmula pronta, engessada, receita cara, de bolo. Milagrosa. Não é assim que... Já tentei seguir, lógico. Eu acho que todo mundo... Né? Tudo tenta experimentar. A gente sempre tenta experimentar em determinado momento. Eu acho que isso faz parte daquela curva de maturidade, de aprendizado. Porque se pelo menos tu começou a se interessar e começa a pesquisar, mas é bom que depois tu... entendi o que essa determinada fórmula quer entregar, né? Eu acho que até redes sociais, internet, etc., essas ideias de uma receita, uma fórmula pronta, uma coisa que, não, se você fizer isso é infalível, é muito sedutor, e a gente, obviamente, quando ouve isso, fala, cara, será? E a gente vai testar e tudo, e eventualmente a gente descobre que não vai ter. Você tem alguma história de alguma dessas, e aí eu sei que pode ser polêmico e dar nomes, etc., mas alguma que você testou e que você falou assim, cara, isso aqui é muito diferente do que o pessoal tá falando por aí? Cara, eu acho que assim, quando eu vou testar, não vou testar só para tribo. Vou testar para algum cliente. Claro. Então, já teve várias que a gente já testou e não deu certo. A gente trabalha muito com indústria hoje. Então, assim, querer trabalhar o foco em vendas da indústria é muito difícil. Então, você vai lá, faz um outbound, faz isso, faz aquilo, monta o funil. Cara, a indústria ela já tem ali o distribuidor. Mas ele quer ter mais distribuidor. E aí você vai com algum trabalho, alguma fórmula para atrair um distribuidor.
Aí você descobre que o distribuidor não vai para a internet buscar fornecedor, porque todas as indústrias estão batendo na porta dos caras. Né? Então, como que faz isso? Não dá para seguir. Como que faz isso? Essa é a parte que paga? Não sei. Desculpa. Mas, cara, essa parada que tu falou, eu tinha visto aqui uma pergunta que eu tinha gostado bastante, que eu acho que ela vem bem um pouco, já que a gente tá construindo essa jornada, tem uma pergunta acho que agrega muito nesses aprendizados históricos que tava aqui do nosso bate-bola, que é, qual foi o erro mais caro que tu já cometeu na tribo? Comercial. Tentar vários modelos, por isso que eu conecto, né? Conectar esses vários modelos que a gente já experimentou, que já conheceu, que já aprendeu, e ver que não funciona. Não funciona. Não dá certo. Tentei. A gente começou a tribo com telemarketing e vendedor na rua, que era para vender site. Então tinha 4 telemarketings e 4 Olha que época, vendedores. Né? Anos 2001, 2002, até 2005 eu fui nesse modelo. Então, cada uma agendava para um vendedor, o vendedor ia para a rua, já com um monte de reunião marcada, páginas amarelas, guia Ney, né? A gente seguia letra A outra tá na B, a outra tá na letra C. Vamos agendar. Foi um modelo que foi bom até um momento. E aí, de repente, as pessoas não estão mais atendendo o telefone. Já estou usando o celular, uso mais e-mail. Então, você começa a ter mais portas fechadas. Eu falei, vamos ter que ir para outro modelo. Aí a gente foi para um modelo mais consultivo, onde eu entrei em ação. E eu fui para vendas. Então, eu comecei a fazer as reuniões, ir no cliente, trazer o cliente para a agência. E aí, você vê que a agência não vai crescer. Se eu ficar só na rua, quem que está olhando para dentro? Então, uma dor. E aí, você vai testando esses modelos, tal, até que hoje a gente encontrou um modelo legal, tá funcionando, tá dando certo, batendo meta, ok. Mas eu vejo um outro porém também, talvez foi um erro eu não ter estudado economia, finanças, administração lá no começo. Eu me formei em publicidade, me formei em 2002, eu abri a agência em 2001, com uma baita de uma dor. Não tive uma aula de marketing digital, marketing online, nem de internet. Nem tu e nem ninguém, provavelmente. Naquele contexto era pouquíssima gente que tinha acesso. Então, né? Mas imagina eu já trabalhando com site, já fazendo site. Eu trabalhava numa agência que tinha 30 vendedores para vender site. Só de vendedores? Só de vendedores. 3 equipes de 10. Que era a ProMaster. Fechou pouco tempo. Na mesma época da banda? Não. Foi antes. E aí... Ai, muito demais, bom. Agora faça uma batidinha de 4 tempos na mesa pra gente. E aí, quando a gente começou lá, né? Pô, eu sou publicitário, não tive aula. E aí, professor já conhecia, falava, vai lá na frente, explica o que você faz. Vamos falar de futuro de marketing. E eu explicando que o site, banner, guia, não sei o quê. AdSense. E aí me deu um negócio, falei, cara, a gente tem um puta de um mercado que vai começar e eu já conheço. Eu vou abrir minha empresa. Não vai ter jeito. Eu vou ter que bater. Sempre fui, né, filho de comerciante, sempre, né, do meu pai, dono de empresa, minha mãe trabalhando com ele. Então, sempre no lado, tipo, eu vou trabalhar para mim. Existe uma aceitação para o risco mais fácil por causa de uma criação. Exatamente. Porque tem que ter uma resistência, né? Tem que ter um pouco disso, sim, não tem jeito, né? Mas você estava comentando sobre vendas e as dificuldades da venda, de testou vários modelos e tudo. E, obviamente, sem querer templateizar aqui nada e muito menos falar o que a gente acabou de criticar 10 segundos atrás, que é uma fórmula pronta. Mas tem alguma coisa que você acredita que seja, vou chamar aqui de feijão com arroz, que é aquele básico que, independente do cenário, é aquilo, é a base para funcionar? Pilar, né? É um pilar, assim, algo que você acredita. Não, cara, isso aqui tem que fazer, isso aqui é o marco zero. O marco zero da venda, isso aqui tem que fazer, isso aqui funciona, você pode evoluir daí para algum lugar, mas isso aqui funciona. Prospectar. Bater na porta. Isso desde o dia 1, né? É que a gente fala muito na agência de vocês, da tribo, trabalha muito B2B, né? Muito B2B. Forte isso e etc. Então, só para contextualizar também para quem tá nos assistindo, porque muitas vezes num B2C, de venda de impacto, ticket curto, às vezes não vai numa outra linha, né? Sim. A gente passou um bom tempo na indicação e no SEO. Tá? Trabalhamos muito tempo recebendo leads, mas chega uma hora que é escasso, né? Quantas agências tinha em 2010, quantas tem em 2025?
Então, para você indexar, conseguir um posicionamento, é oceano vermelho. Total. Então, E aí, vou aproveitar, porque assim, ele jogou pro outro lado, e aí eu vou seguir a pergunta, porque prospectar não é fácil. As pessoas acham que prospectar é um trabalho simples, trivial, mas prospecção acaba seguindo um pouco da mesma questão, assim, e aí eu vou aproveitar, porque tem empresas que estão assistindo e tudo, para saber, assim, dentro da prospecção, qual é essa chave do isso aqui também tem que fazer? você tem que saber muito bem como você vende. Porque, assim, a prospecção serve para todo mundo, né? Qualquer empresa pode prospectar. Só que os modelos, e aí até voltando, não é nem fórmula, os modelos, e hoje a gente tem muito SaaS, muita empresa de recorrência e tal, que às vezes não funciona para a gente. A gente tentou vários modelos que o SaaS, né? A gente começou a estudar com um monte de conteúdo que tem de 2015 para cá, mais ou menos. A gente vai meio que seguindo isso e fala, cara, não é. Nossa venda, para você ter uma ideia, leva de 3 a 6 meses para fechar. Uma indústria, ela demora muito para tomar decisão. Nossa. Demora demais. E não porque querem, é porque E não porque querem. faz parte, né? E aí a gente tem que abrir um pouquinho o mercado, vai para um B2B, para ter uma venda mais rápida e tal. Mas a gente gosta da indústria, a gente quer trabalhar com indústria. Então, a gente tem que ir testando o que vai dar certo. Então, a gente testou muito o inbound, né? Lógico, o SEO, trazendo os leads, indicação também. Trabalhamos sempre forte com isso. Agência com 25 anos, acho que consegue um pouquinho de indicação. Né? A gente tem ainda, até hoje, clientes que vão, que voltam. Né? Então, isso já aconteceu muito. Mas a gente vê que você entender o seu modelo, entender a sua persona, o seu público, o seu ICP, isso tem que estar muito claro. E não é o cara de 25 anos que tem um filho. Cara, não é só isso. É muito mais profundo. A galera acha que é aquele one page, né? É uma paginazinha ali. E muitos modelos estuda os clientes que você tem. Cara, eu tenho um cliente que ele entrou que não foi por prospecção, cara. Ele me achou do nada, ele gostou de mim, ele falou, eu vou fechar com você, vou continuar com você. Tá 15 anos com a gente, né? Então teve uma indicação interna lá e tal. Então, assim, cada um fecha de um jeito. E sabe o que é o louco? Não é nem só que cada um fecha de um jeito, eu acho. E isso se aplica muito na indústria, vários mercados, mas na indústria, que não existe uma jornada tão linear no aspecto de não, é porque ele clicou aqui ou porque ele me viu no evento. É tanto uma combinação de estímulos e momentos e coisas. E fulano falou de ti, o Beltrano também, mas ainda não era o momento. Até chegar nessa janela de compra ou de interesse, pode acontecer tanta coisa. E eu acho que existe uma arte aí no marketing que não é sobre ter... nossa, assim, o melhor SEO, ou eu tenho o melhor XYZ, não, é o quanto tu consegue estar em diversos canais que aí essa persona está, porque tu conseguiu estudar isso, tu sabe onde ela tá, como ela se comunica, em que momento, etc, etc. Mas como é que ela consegue, como ela navega ali dentro e como é que eu vou me inserindo de algumas maneiras lá dentro, né? E é quase que um clichê do equilíbrio, assim, é você entender que você tem algumas coisas que vão buscar, nem sempre não é igual, mas vão precisar estar em equilíbrio e mudando de acordo com a evolução do negócio. Total. Mas aí eu venho para uma outra pergunta, de uma coisa que tu falou antes, eu fiquei curioso pessoalmente, também não dá no coisa. É que tu falou, não, pá, a gente ia olhar lá as páginas amarelas e beleza, e eu sou mais novo, né? Desculpa, gente. Eu não prospectei assim. Apesar da carcaça meio cansada. Apesar de estar judiado. Mas assim, na tua percepção, porque isso é legal, como tu tem esse histórico longo e tu teve que fazer venda durante muito tempo, e um modelo, tu pode ter mudado um pouco aqui, um pouco acolá, mas assim, venda é venda e de uma entrega que ela se manteve durante muito tempo. Tu acha que, de fato, tá mais difícil vender hoje do que esteve antes, mais caro vender hoje do que antes, ou é simplesmente um saudosismo geral das pessoas de que sempre antes é sempre melhor ou mais fácil, etc? Não, eu acho que antes era mais fácil porque as pessoas não tinham tanta resistência. Resistência ao contato, resistência ao e-mail, a mandar o WhatsApp, a mandar um LinkedIn. As pessoas estão calejadas disso, recebe todo dia 10, saturado. 15, 20, cara. Não aguenta mais. Então, para você furar essa bolha, é muito difícil. É muito difícil. Aí que entra o brand. Aí que entra a concepção da marca. Então, ele vai te ver, você vai tentar, você não vai conseguir.
Aí você vai fazer um remarketing, aí você vai fazer um site legal, que funcione, que, né, tem uma experiência bacana também. E aí ele vai para o Google procurar, ele vai te encontrar lá também, né? Ou no pago ou no orgânico, tanto faz. Aí ele abre o LinkedIn, ele abre o Instagram, vai ver um vídeo seu, trazendo autoridade, trazendo conhecimento. Então hoje é uma mistura, né? A própria TV, você vê lá um anúncio de uma geladeira, você faz o que hoje? Você vai pro celular procurar qual que tá mais barato, onde tem desconto, onde tem cupom, né? Qual que entrega mais rápido. E aí do celular você fala, não vou comprar agora. Aí você vai pro Instagram, pô, geladeira, geladeira atrás de geladeira, exatamente. Aí você vai para outro lugar, os caras estão ouvindo tudo, estão fazendo. Então, se criou uma bolha para que você consiga romper essa bolha com vendas, tá muito difícil. Eu acho que é uma competição de atenção, né? Que a gente se fala Também. o tempo inteiro, né? É muito estímulo o tempo inteiro. Muito. E apesar de não existirem fórmulas a infalível, etc., existem boas práticas. E muita gente segue essas mesmas boas práticas, que acaba gerando uma saturação gigante de informação também, né? Aí que todo mundo fica meio parecido, desculpa. Aí você pega o mundo de agências que vendem os mesmos serviços, né? E fazem o mesmo trabalho de prospecção. Então, assim... E usam as mesmas referências técnicas. Totalmente. Então, assim, é muito difícil se destacar. Muito difícil se diferenciar. A gente tá passando agora por um momento de grande mudança tecnológica de novo. Tá todo mundo com medo ou receoso, até ansioso, esperançoso. Existem vários perfis, mas muita gente tá com medo de várias mudanças. E a gente tem claramente agora, e conversando com um monte de gente, tudo... A gente vê que existem dois perfis. Existe um perfil, isso inclusive um perfil de agência completo, não é nem o perfil profissional, mas o perfil de uma agência que ela acabou indo mais dentro das métricas, resultado, dado, resultado indicadores, KPI, tudo é isso, é número e tal. Mas existe também um movimento, e aí que quase que uma oposição daquilo ali, uma antítese daquilo, que é o pessoal que olhou e falou assim, não, a gente passou muito tempo focando só em resultado direto, número, está na hora da gente voltar um pouco para o criativo e fazer o trabalho de marca, trabalhar a identidade do fundador como a marca da empresa, sem olhar tanto para o isso daqui vai gerar view ou vai gerar lead diretamente. A gente está construindo dentro de uma parte, eu vou dizer mais criativa, nem tanto mais criativa, mas de intangibilidade de resultados. Como é que você enxerga isso? Cara, eu converso com muita gente, muita empresa no dia a dia. Eu tô saindo do comercial agora, né? Então, você vê, tô tentando construir. Então, hoje eu consigo sair do comercial, ter uma equipe rodando, mas eu sempre entro em reunião, né? E a gente vê que, assim, por mais que a gente está hoje em 2025, muitas empresas estão em 2010, cara. Então não adianta a gente querer falar tanto de números, tanto de coisas avançadas, que pra gente que está na nossa bolha de comunicação, nossa bolha de marketing, de inteligência artificial, a gente está muito avançado. Mas as empresas não acompanham isso. E quando você vai ainda para um nicho que eu tento nichar para a indústria, você vê que os caras estão lá atrás. Então, qualquer indústria que faz um pouquinho a mais, ela consegue um espaço muito grande no digital. Então, até contando um case rápido, a MTE é uma indústria que entrou com a gente em 2011. Renovou o 15º contrato com a gente agora. E esse LTV tá bom para ti? Esse LTV. E lá atrás, ele já quero posicionar, eu sou uma marca, não sou a maior, quero ser a top 3, mas eu preciso me posicionar. Então, onde que eu vou me posicionar? O offline é caro. Eu vou patrocinar jogo de futebol, né? Quero falar com o mecânico, tá? É muito caro. Então eu vou para onde? Para onde eu tenho dinheiro. Então eu vou para o SEO. Então vamos produzir um site, vamos fazer conteúdo, vamos fazer mídia paga. Foi evoluindo. Entendemos que em algum momento aquele cliente ele precisava estar mais próximo da marca. Aí a gente criou uma plataforma de ensino. Hoje é a maior plataforma de ensino para mecânico do Brasil online. Curso 80 mil alunos. Que legal. Mais de 70 cursos gratuitos e de várias áreas. Então, a marca foi desenvolvendo isso com parcerias, né? Então, ela não sabe dar aula de tudo, não sabe dar aula de gestão, mas traz um professor de gestão. Nem precisa, né? Traz um professor de atendimento para melhorar a oficina, para estar próximo da oficina. E aí, sim, a marca sempre presente ali, engajando muito. Então, fazer um pouquinho diferente no digital, a gente conseguiu um baita de um resultado. A gente fala, as indústrias hoje, por mais que ela queira vender, ela precisa se relacionar.
e se relacionar lá na ponta para gerar demanda para toda a cadeia. Sim. Então essa é uma dor muito difícil assim de você romper junto dessas indústrias, das pessoas de marketing de hoje dentro dessas empresas, quando tem, né? Quando tem. Então, cara, e isso é uma coisa que é muito característica de indústria, não de todas, mas... E deve ser um baita desafio que tu estava falando agora. Eu fiquei pensando se tu tem alguma história, algum momento que isso aconteceu, porque tem indústria que tu vai ter que fazer o marketing e uma baita estrutura de comunicação, de venda, de tudo, para chegar no distribuidor e tudo mais. Mas se o teu cliente final, ou quem compra o teu produto, ele tá na prateleira, ou no mercado, ou na farmácia, ou no... Enfim, vai ter que chegar nessa pessoa. O distribuidor, ele é um meio para chegar no varejo e o teu produto vai estar no varejo, logo ele precisa comprar aquilo. E é função da indústria, muito mais do que qualquer outra pessoa, estimular o consumidor final a comprar aquilo. Então, tu tem uma batalha de dois frontes ali. Tu tem que botar o distribuidor para conseguir pulverizar esse produto no mercado, colocar, sei lá, na gôndola ou onde quer que seja, e do outro lado tem que fazer o consumidor querer comprar aquilo. Cara, é possível para uma... Quando a gente fala de uma, sei lá, Coca-Cola, vamos, né? Nestlé, porque eu já trabalhei, então eu vou dar um exemplo que é mais fácil para eu surfar. Aí tu fala assim, beleza, existe essa coisa do, ok, dinheiro infinito, tu consegue fazer. Mas para uma pequena indústria, não é tão fácil assim. Como é que tu divide esse orçamento quando tem duas batalhas acontecendo, né? Eu sempre vou focar em quem decide pela compra. Quem decide pela compra. E indústria normalmente tem venda técnica. Uhum. Tem muita indústria de venda técnica, que é onde que eu trabalho mais. Então, por exemplo, da Autopeças é o mecânico que decide. Você não escolhe a peça, você não escolhe a válvula termostática do carro. Né? Você não sabe não é o comprar consumidor isso. final, exatamente. Não é. Algumas peças, lógico, mas a mais técnica é o mecânico. Então, como que eu faço esse cara gostar da minha marca? Então, como que eu vou dar um atendimento, trazer ele para perto? Então, isso que é a dor. O distribuidor e o lojista, você vai trabalhar muito mais frete, preço, prazo. Então, isso é uma venda mais... Venda de vendedor mesmo, né? De ir lá, tirar o pedido e manter. Bater número, né? De bater número. Agora, eles não vão olhar para qualidade. Ele só vai saber que aquilo tem qualidade quando a demanda aumentou e falar, pô, eu quero dessa, eu quero dessa, eu quero dessa. Cara, isso me gerou uma dúvida aqui, que é muito interessante de pensar, assim, porque o mecânico, normalmente ele vem de uma escola, vamos colocar assim, que ele aprendeu que tal marca é boa, que tal tipo de peça é interessante, tudo. Bateria tem que usar tal, óleo é tal outro. Exatamente. E assim, existe muito cara, eu usei isso aqui a vida inteira, eu posso até ter ouvido falar de outra coisa, mas eu não vou mudar isso aqui porque eu não quero correr esse risco de estragar o meu serviço ou de deixar o meu serviço mais caro, qualquer coisa assim. Como é que é esse trabalho, às vezes, de mudar essa cultura num ambiente que eu ia dizer que ele é técnico, mas ele é até mais aprofundado do que o técnico, ele é o especialista naquilo. Então você tem que convencer ele tecnicamente, às vezes, de que aquilo é bom, aquilo é melhor e vai ser mais vantajoso. Como é que é um trabalho desse? Só vendo outro especialista falando. Então, assim, tem muito trabalho com influenciadores lá, micro-influenciadores também, do mercado. Então, são mecânicos que têm redes, que têm grandes, né, são palestrantes, que são professores de outras escolas. Então, trabalhar junto com eles e eles terem firmeza na marca também, né, porque ele não vai oferecer um negócio que for ruim, né, porque aí é a cara dele que está ali. Sim. Então, é ele experimentar, ele usar, evoluir essa parceria e ele falar bem e ele divulgar, né, fazer esse trabalho junto. A gente sabe que o trabalho de educação de mercado, ele existe para praticamente qualquer área, mas esse específico, ele é muito mais longo, porque ele, aí falando, nunca trabalhei com indústria e tudo, principalmente em algo tão específico, mas me parece que é um trabalho bem mais longo e aprofundado até isso. A gente fala assim, às vezes, o público precisa ver sua marca 7 vezes para convencer e tudo. Me parece que esse público um pouco mais chato, e aí não colocando o mecânico como chato de forma ruim. Nem só o mecânico, tem vários outros segmentos também. Exigente. Isso, criterioso. Criterioso. Olha, tanta palavra bonita. Mas assim, um cliente mais criterioso talvez seja mais longo esse processo. Mais longo. Bem mais longo. Por ser técnico, ele tem que ser mais do que um bom produto. Porque também é o mecânico colocando a peça no carro do cliente e se der problema ele vai perder o cliente. Então, e você vê isso em outros segmentos. A gente tem uma indústria de cloro para piscina.
Quem tem piscina, compra cloro para piscina? Normalmente não. Quem É o piscineiro. é o piscineiro. E aí é difícil, porque não é nem tão técnico. Mas é difícil chegar também, convencer para usar essa marca e tal. Então, o trabalho hoje no digital, ele ajuda muito a você ter mais pontos de contato com esse cliente, né? Com o decisor, né? Você tem bem mais pontos de contato. E ele também começa a ver, né? Ele começa a entender que essa marca aqui está fazendo diferente. Essa marca está trazendo o cara profissional ali, fez um evento aqui, né? Tá com uma embalagem bacana. Pô, precisei de garantia, me responderam na hora, me deram outro produto, deu um suporte ali. Então, é um conjunto de coisas. E eu sempre falo, quer melhorar? Quer fazer um marketing digital? Ó o corte. Vai para atendimento. Vai escutar as dores dos clientes. E é onde vem o boca a boca também, né? Também, mas lá no atendimento você sabe que aquele produto deu mais problema. Aquele produto que tá dando muita garantia, que tá voltando. Cara, como que você resolve isso? Primeiro resolve isso, depois você divulga como que você resolveu, como que se resolve. E como isso transformou aquele cliente X do que... Exato. E aí tu pode fazer em cima muita coisa legal. Vira uma fonte de conteúdo eterno. Exato. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não sei se... é uma referência muito de onde eu trabalhei, né? Mas tu acredita que um bom marketing consegue trabalhar, ou pelo menos ajustar, o muitas vezes frequente mau trabalho da logística da indústria? Que vai lá, tu faz um baita de um processo legal e chega não sei o que, aí vende a parada. Sim. Não, vai chegar segunda que vem. Não chegou segunda que vem, ele dependia daquilo. O marketing consegue salvar isso? Hoje eu acho que trabalhando... Porque hoje, se você tiver qualquer problema, você vai para as redes sociais e você mete a boca. E chega em todo lugar. E chega em todo lugar. Então as empresas estão muito mais preocupadas com isso hoje do que há 20 anos atrás. Então eu acho que ele pode ajudar, sim, porque ele vai sentir a dor ali, ó, tá todo mundo reclamando, e aí? Ninguém vai fazer nada? Né? E a gente vai ficar fazendo post aqui, falando que é bonito. Como se nada estivesse acontecendo, falando que é tudo bonito e não é tudo bonito. Né? Isso em vários segmentos também, né? Isso independente da indústria, né? As próprias agências, né? Que daí não é logística, é a entrega, né? É a entrega. Mas é sempre esse... isso não pode ser o elo fraco, né, do negócio, pelo contrário, ali é o fator do uau. Mas então agora, cara, que a gente esquentou legal aqui, a gente vai pro nosso segundo quadro, que a gente chama de Forjado no Fogo. E esse, particularmente, é o quadro que eu mais gosto do programa, porque eu acho que ele tem um significado muito importante, porque todo mundo tem aquele momento na vida que algo aconteceu de alguma maneira que quando a gente olha, a gente fala assim, de alguma maneira isso me definiu, ou pelo menos uma parte de mim foi construída ali naquele... Mudou a forma que eu enxergo. Mudou a forma como eu enxergo, como eu vou ou reajo, ou construo, porque a gente tem vários desses momentos significativos, mas com tudo que a gente está conversando, qual que foi esse momento que tu sente que tu foi forjado no fogo? Ali pau pegou mesmo, mas tu saiu, cara, diferente dali. Não, a gente teve, cara, 25 anos, a gente teve muitos momentos desses. E eu te falo que foram muitos momentos que a gente sempre precisou virar a chave e partir para o novo. Né? Foram vários momentos. Então, se você for falar só de ferramenta, de sistema, de internet, cara... hoje eu estava lendo no meio mensagem, a gente é o eterno novato, né? Então, a gente está sempre aprendendo de novo, do zero. Né? Mas acho que teve uma época ali na agência, mais ou menos 2010, que não estava indo bem. Né? Depois de ter a balada. Mais ou menos, nessa época da balada. Não estava indo muito bem. E aí a gente começou a ver onde que a gente poderia entender, de alguma forma, um mercado que a gente poderia entrar e conseguir clientes e conseguir melhorar as entregas. Nesse momento, como estava meio esquisito, vendendo site, vendendo almoço para pagar janta, né? Então a gente já quebrou várias vezes, é que a gente é insistente. Né? Brasileiro é insistente. Não vou nem falar resiliente, vou falar insistente. Nunca fez tanto jus aquela propaganda do brasileiro não desiste nunca. Vence pelo cansaço. Já quebramos muitas vezes, cara, mas estamos ali, vamos fazer virar. Graças a Deus estamos melhorando. Mas ali na época de 2010, 2011, a gente estava meio... faltava alguma coisa. E aí a gente entendeu que a gente faltava aprendizado. Faltava estudar mais. A gente estudava, mas nessa época também não tinha tanto conteúdo, né? Não mudava tão rápido. Escola tradicional, faculdade e tal. Tá, vou fazer um MBA, mas, um MBA que vai me ensinar o que há 10 anos atrás, não agora, né? Então é muito difícil isso. Aí veio um cliente,
era um parceiro que até a gente fazia algumas trocas e falou, ó, vou vender minha agência, ele fazia site também, e vou jogar, vocês querem comprar, atender, cuida aí pra mim, que eu vou abrir uma compra coletiva. E a gente, puta, da hora, né? Pô, era a época da... Foi a Foi a época. época da... Tinha cara. Peixe Urbano, Mano, Groupon, então, tinha um monte desses. Aí, ele abriu, primeiro o cupom lá que ele botou pra vender, vendeu 1 milhão. Nossa. 1 milhão um kart. de cupom. Um kart. Nossa, e como é que você entrega 1 milhão? Ah, por isso que não deu certo. Por isso que não deu certo, né? Mas na época deu muito certo. Claro. E aí ele falou, cara, cresci, bombou, preciso de ajuda. Aí a gente tava naquele momento só fazendo site, sofrendo, tentando vender SEO. Pô, imagina você vender SEO em 2010, 2011. Né? Falar que você precisa fazer um site técnico com conteúdo, palavra-chave. Difícil de vender, cara. Hoje é difícil, imagine, né? Mal e mal tinha o site, né? Aí eu peguei essa época e falei, me coloca como diretor de marketing. Eu preciso aprender, preciso evoluir, preciso sair da minha bolha do site, fazer coisas diferentes. Ele tem certeza? Eu falei, eu cuido lá da tribo, vai rodar. Tem o sócio Fernando Caveira, beijo, sócio há 25 anos. Fernando Caveira parece nome de membro de banda, não parece? Ele tava na banda? Talvez estivesse. E aí o Caveira sempre parceirão, sempre junto aí. Então a gente falou, cara, vai, eu fico aqui e vamos dividir. Eu faço mais coisas à noite também, vambora. E lá a gente, cara, tinha verba e tinha audácia. Porque vender cupom tem que ter audácia. E aí eu fui começando a experimentar outros lugares. Então fazer blog, influenciador. Imagina, 2011, 2012, trabalhar com influenciador. A gente já estava experimentando. Disparo de e-mail, 12 milhões de e-mails por mês. Cara, é muito e-mail. É muito e-mail. Se a gente para pensar nos próprios produtos hoje de disparo de e-mail geral, hoje, que é muito barato enviar e-mail, já não tem tier pra isso. Já é tipo consulte preços. Né? E a cada 6 meses tinha que experimentar a ferramenta nova, porque já não estava dando conta. E não era um e-mail por dia, era 3, 4 cupons por dia para o público e tal. Entendemos um outro segmento ali, que foi o de estética. E aí a gente abriu um segundo compra coletiva, que foi só para estética. Em 2012, ganhamos um prêmio do Ebit, famoso. Claro. Como o melhor site de compra coletiva em 2012. Caraca, que legal. Forte. Por causa de atendimento, né? O Ebit era... Então a gente foi muito para esse lado. Reclame aqui, né? Resolver as dores. E aí, nesse dia até eu fui lá, peguei o prêmio e tal, do lado do cara do Groupon e do Peixe Urbano. Um de cada lado, eu levantei e fui pro palco pegar o prêmio. É bizarro, né? Muito legal. E muito nichado, muito nichado. E do lado de gigantes, porque assim, foram muito grandes os... E aí você vai, né? Pô, então vai pra turismo. Então começamos a pegar um monte de segmento, como que a gente vende pra tanto público diferente. E aí a gente viu que a estética começou a dar muito mais resultado. Mulherada comprando cupom e vendendo muito. E aí a gente foi mais pra esse lado, acabou fechando o outro. Ficou só com de estética. Escolha difícil, cara. Assim... Evolução. Certo, mas é sempre uma escolha difícil quando tem que abrir mão de algo para focar em outro, mas é que muitas vezes é importante, né? E aí foi isso, a gente foi até 2014, 2015 mais ou menos. E aí chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui, cada dia a venda diminuindo, todo mundo metendo pau, falando mal, restaurante que tinha cupom já tava fechando, porque não aguentou. E aí a gente falou, 5 anos de experiência nisso aqui foi da hora, cara. Viramos a chave. Aí, a partir de 2015, que a tribo começa... Eu vou te falar, a gente tem 25 anos, mas a gente tem 10 de trabalho profissional. Nova fase, assim, Nova fase profissional, entendendo muito mais, montando um método. Então, a gente encaixou vários serviços dentro de um método. E aí, sim, a coisa começou a andar, a crescer. Dentro da experiência, eu sei que né, a gente tá repetindo 25 anos e tudo, mas... São muitas experiências, muitas tentativas, muitas tendências, muita coisa que vem e vai. Então, imagino que tenha sido um grande momento e uma grande experiência. Mas exige maturidade também você olhar e falar assim, isso aqui eu estou prevendo que essa tendência vai baixar e agora eu vou para um outro lugar. Como é que é Porque aí também exige, eu acho que o seu Forjado no Fogo foi mais do processo de encarar esse... venda de cupom e tudo, e acaba ganhando prêmio.
Mas também, eu acho que é uma forma de forjado no fogo você abrir mão de algo que tá funcionando, mas tá caindo. Como é que é essa sensação, assim, cara, eu estou vendo que tem algo acontecendo, mas eu preciso olhar pra frente e planejar o futuro. Como é que você enxergou o futuro que você ia avançar ali e o que incentivou essa sua decisão lá atrás pra virar o que a tribo virou? Acho que a principal chave de tudo é entender pessoas. Eu acho que quando eu fui para lá, comecei a liderar lá 10, 15 pessoas no time, que criava imagem, criava arte. Na tribo tinha 4 pessoas só. Era eu, Fernando, mais 2. A gente foi assim até 2015 quase. Então, assim, terceirizando algumas coisas, uns freelas, uns parceiros e tal, outras agências. Mas quando eu tive essa experiência e comecei a lidar muito diferente com as pessoas, entrando mais gente, saindo mais gente. Quando a empresa era pequena, as pessoas que ficaram com a gente ficou 10 anos com a gente. Também é um bom sinal, né? É um bom sinal, Não, mas ao mesmo tempo... É o sinal. É o sinal. mas é ao o mesmo sinal. tempo você perde a experiência. Perde a experiência de saber se aquilo tá bom, tá ruim. Se tá valendo a pena. E aí a gente foi perdendo essa experiência, entendeu? Quer dizer, a gente nunca teve, não tinha referência, aí eu comecei a ter uma referência de estrutura, de empresa, de crescimento, de contratar, de mandar embora, saber quando contratar, saber quando mandar embora. Então acho que foram 5 anos, que eu vou te falar aí, 10 MBAs em 5 anos, assim, de luta mesmo. Mas aí, cara, agora, essa história que tu deu do grupo de compra, eu acho que ela é muito boa, porque tem tribo, tem o grupo eu compro coletiva e volta pra tribo, e tu entrou numa parada que estourou. E eu acho isso muito legal, porque acho que tu vai saber, talvez, entregar um posicionamento bom sobre isso. O quanto o sucesso explosivo de uma empresa, ele é fruto do timing, ou o quanto é da estratégia. Porque, assim, quando a gente pega o compra coletiva ali, por exemplo, ele não dá pra negar o fruto do timing que teve, porque, cara, 2010 foi o ano que isso funcionou muito bem, né? Mas a gente olha, por exemplo, uma indústria que tá há 60 anos no mercado, e ela talvez não consiga se beneficiar desse timing, mas ela tá há 60 anos, ela provavelmente teve vários desses momentos de timing pra surfar, né? Mas o quanto de uma explosão, de um sucesso, ele tem dependência de um timing específico, o mercado, algo acontecendo que promova aquilo, sabe? Acho que o timing, ele vem... Acho que o timing pode ter a qualquer momento. Acho que tem timing o tempo todo. Acho que tem coisas novas piscando aí o tempo todo. Mas eu acho que ter a experiência de falar vou ou não, e você já ter essa previsibilidade de falar, se eu for, vou por esse caminho, estudar e conhecer e saber todos os pontos bons e ruins, pesar. Então, com a maturidade, com o tempo, você consegue prever e fazer isso muito melhor. Lá atrás, já testei tudo quanto é tipo de caminho, né? Sites em Flash. Porra, site em Flash vai mudar, Caraca. vai revolucionar. E aí a gente olha hoje, era brega, né? Era brega. Nossa, era brega. Então, teve vários momentos desses. Mas para onde que a gente vai? Vai lá, estuda, experimenta e volta. A inteligência artificial hoje está dando uma possibilidade surreal. A gente falar, cara, vamos fechar a agência. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando com uma indústria que tá com um site horrível, que alguém fez um site, sumiu, desapareceu, cara. E o site tá ruim, não tá 1 ano ruim. Ele tá 10 anos ruim. E nem o básico do básico ainda é o básico do básico. E aí, quer falar de inteligência artificial? Tá, vamos falar, vamos crescer, mas é o que eu falei lá no começo. Vamos sair dessa bolha um pouquinho. Vai pra bolha do seu cliente. Qual que é a bolha dele? O que é timing ali? O que vai explodir ali? Então... Você falou do site de Flash e tudo, e aí me bateu uma questão, assim... A gente já viveu um monte dessas tendências e muitas delas que a gente acreditou que daria. Eu lembro 2008, 2009, teve o Google Wave, por exemplo, que prometia a morte do e-mail. E aí... O e-mail morre a cada 3 meses. Exatamente. E aí, assim, um monte de gente, agora tudo Google Wave, tá? E de repente desapareceu, assim. Tem alguma dessas que te marcou, que você acreditou, falou, cara, eu acho que isso vai e não foi? Cara, eu acho que teve algumas que eu não acreditei que foi. Acho que o contrário. WordPress. WordPress, cara. Porque lá em 2008 eu sofria muito para contratar programador. Para desenvolver o site, para fazer catálogo de produto e tal. Era uma dor, cara. Aí entrava um programador, fazia de um jeito e ia embora. Entrava outro. Nada documentado. Aquilo? E aí quebrava. Aí tinha que fazer outro site de novo. Então, as horas... Então, o que eu falei. Se eu soubesse um pouco mais
administração, de organizar a hora, tempo, dinheiro, seria outro mundo hoje. Ou não, né, também. Né? O time, né? Já pegou algum time que não tinha dado certo, tá tudo certo. Mas eu acho que quando veio, é o inverso. Aquilo a gente falou, puta, site pronto? A galera vai fazer site pronto, então, na empresa? Ninguém vai querer contratar uma agência para fazer site pronto. E a gente escutou muito isso. Mas você vai fazer WordPress, site pronto? E eu vou pagar tudo isso para fazer site pronto? Falei, faz então, cara. Faz site. E aí se mostrou um monstro, né? De longa vida e revolucionou a internet. Eu te falo que até hoje eu não faço site sem ser WordPress. Revolucionou a internet, assim, tudo... existe algum dado, será? Seria legal a gente depois procurar quantos dos sites, né, são... 60% da internet é feito em WordPress. Porque tem muito plugin, tem muito... Por aí, tá? Muito. Tô falando 60 que é assim, por aí. Estamos falando de big numbers 65, aqui, né? alguma coisa assim. Mas é que sim. Personalizável. É que também o WordPress ele teve uma coisa legal que se criou esse mercado em volta dele, né? Tem plugin pra tudo, aí tá mercado. Tem coisa pra tudo, tem jeito de fazer tudo tu consegue entregar lá de algum jeito. E muita gente achava que era só o blog, mas não é. Você fazia loja, você fazia tudo com a estrutura, e pensando em Google SEO e tal, com a estrutura muito fácil de jogar um SEO ali. Então ele facilitava se você fosse pegar lá embaixo, começar tudo do zero, a gente fala, né, e tal. Não vamos reinventar a roda, né? Mas então, até hoje, as empresas que a gente trabalha, às vezes já tem um site feito lá em alguma outra programação. Falou, beleza, mas aqui a gente vai ter que entrar em página por página, mexer no header, mexer no footer, mexer em tudo quanto é lugar para poder indexar. E o WordPress tá ali, tá fácil. E ele conversa bem, né? Então, assim, eu falo, até hoje, enquanto não vier uma nova, né? Tem já com IA, fazendo site com IA, landing page, já estamos experimentando. Mas chega sempre no ponto assim, como que eu escalo isso? Como que eu vou conseguir crescer? Como que eu vou conseguir dar conta? É só com a IA? Eu vou precisar de um programador para fazer de todo jeito, porque não vai vir 100% pronto. Aí vai vir legal. Com certeza. Mas não vai vir 100% pronto, porque você sempre vai precisar de alguma coisinha ali que não Até você pegava os templates, você precisava ajustar, então. Senão ia... Então, acho que foi assim, eu apostei em várias outras ferramentas, mas essa foi a que legal. Você não acreditou muito, mas... É muito legal. Aquela que bate a surpresa, né? Uma curiosidade, a primeira empresa que eu tive, eu saí porque eu queria fazer em WordPress, porque aí a gente conseguiria fazer a primeira entrega ali em 3, 4 meses, bem estruturado. E o outro sócio era um programador raiz, rígido e tal, ele queria fazer tudo do zero com a cara dele. Ele não admitia que ele ia ter um produto que não fosse feito do zero com o código dele. E aí eu saí fora. E é muito louco isso, porque esse é um dos principais erros que a gente vê a galera quebrar a cabeça quando vai tentar abrir um negócio, alguma coisa assim, que é esse preciosismo. E quando eu falo preciosismo, a gente tem que entregar sempre a melhor experiência para o cliente. Não é sobre isso, não é essa questão. Mas tu pode correr alguns riscos, fazer algumas coisas para validação e ser transparente com o cliente para, isso aqui é o que está acontecendo, vamos testar isso juntos e etc. Porque quando tu vai pro preciosismo, tu nunca sai... Enquanto tu tá construindo e não tá vendendo, tu não tá fazendo dinheiro. E hoje, quase 20 anos depois, sabe qual é o maior aprendizado? É que a primeira versão do seu produto, ela vai ser refeita em algum momento. Então, talvez você não precise pirar tanto naquilo, porque o usuário vai usar, vai ter crítica, vai encontrar problemas, e você vai precisar, em algum momento, refatorar tudo aquilo para entregar com uma qualidade muito maior e dar estrutura para crescimento, né? Não tem jeito. Com certeza. Vamos para umas perguntinhas, cara? Vamos. A gente tem aqui uma perguntinha da galera que a gente mandou formulário para nossa base quando a gente estava construindo tudo. E a galera mandou várias perguntas sabendo que a gente ia conversar com diversas agências e profissionais, só que eles não sabiam para quem. Então a gente foi dado uma selecionada na pergunta da galera que poderia encaixar, tá? Como tu acabou de falar de ágil, eu vou puxar essa aqui do Roberto Paiva. Com as buscas por IA mudando o comportamento de pesquisa e impactando o SEO, como as empresas B2B devem navegar nesse cenário para continuar relevantes? É uma excelente pergunta, um grande dilema. Um grande dilema. Essa pergunta, ela poderia ser respondida lá em 2015. Porque nada mudou. Você precisa produzir conteúdo relevante, conteúdo para humano. Ponto. Independente do canal. Então, assim, eu vou aparecer no Google, o Google tá perdendo. Não, o Google não tá perdendo visita, tá? O ChatGPT, as IAs estão crescendo, mas tem muita IA, vai pulverizar bastante. Né? E o Google tá ali também, na briga. Então, assim, o Google cresceu muito nos últimos anos.
Do ano passado Com para cá ele certeza. cresceu bastante. Então, assim, não vai perder. Né? Acho que o comportamento das pessoas provavelmente também não vai mudar tanto. Uhum. Né? Então, eu vejo assim, quer olhar para o B2B, continua produzindo conteúdo relevante. Não é conteúdo para palavra-chave. É conteúdo que resolve problema. Conteúdo que olha para aquele nicho, para aquele segmento. E que você tem que ser referência nesse seu segmento, com o seu conteúdo. E aí eu acho que isso, independente do canal, vai funcionar. Independente do canal. Tem uma... E eu concordo contigo, Thaí. A gente vem falando muito ultimamente sobre isso, que o pilar, as bases, as coisas ainda precisam ser bem feitas. Às vezes não tem que dar o salto maior que a perna, achando que tu tem que pular 5 casas para fazer o que tá lá na frente, sendo que tu não fez as coisas anteriores. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu entendo a preocupação, porque eu concordo contigo num ponto. As pessoas não deixaram de usar o Google. Não deixaram, não deixaram. Só que não dá para negar que elas clicam menos. Clica menos. E aí muda, não muda o comportamento, muda a ação. Uhum. E aí, se adaptar para uma ação diferente, tá? E quando não clica, o que que eu faço? Acho que isso tá pairando ainda muito, essa É o maior ansiedade. medo, né? Não é que a pessoa vai deixar de usar o Google, mas acho que ela não vai clicar no meu link. Ela vai ler aquela resposta, tá respondida. E aí, como é que eu chego nela, né? Acho que isso é a preocupação master, assim, da galera. E aí você entra lá no funil, né? Topo, meio e fundo. Então, topo, a IA resolve. Uhum. O meio, ela precisa de conteúdo. E ela precisa de referência. A própria IA vai precisar de referência. Uhum. Você vai ser uma referência. Ele vai clicar? Não sei. Depende do tamanho da dor dele. Se ele tiver uma dor ali que ele já quer ir pro final, ele vai clicar e vai entrar, porque você tá ali como uma referência. Mas você aparecendo constantemente para esse público, para esse nicho, tendo a sua marca como referência de resposta da IA, não vejo agora, mas daqui a alguns anos, provavelmente isso vai fazer alguma diferença. E isso encaixa muito pra mim do que a gente estava falando antes, que é essa jornada não linear, principalmente no topo, de awareness, de tudo. Sim. Que assim, beleza, ele não clicou ali ainda, mas pensa que ele tá no topo. Se ele não clicou ali, mas viu alguma coisa ali, viu alguma coisa lá, em todos os outros lugares que ele tá caminhando, isso contribui porque quando a pessoa ela quer comprar, eu acho que isso fica um pouco confuso na galera. Ela vai clicar em algum lugar, porque ela já tá no fundo do funil. Às vezes tu não colocou ela no fundo do funil, tu não estava acompanhando ela durante todo o processo. Até a ideia do funil não é tão linear assim. Exato, mas assim, quando ela chegar naquele momento, ela vai começar a falar com algumas pessoas, ou empresas, ou várias empresas, não importa, ela vai chegar lá. O importante é que todo esse momento anterior, a oportunidade que tu tinha de estar ali de alguma maneira, é importante que tu esteja, né? Peguei uma aqui que eu até ouvi durante o nosso papo algumas referências sobre isso, mas é uma boa dúvida e eu acho que todo mundo que conversa com B2B acaba tendo essa dificuldade aqui. É uma pergunta da Karine Cândido, da K, que é: para empresa B2B, marketing de influencer funciona? Funciona muito. Só que não é um marketing de influência de massa. É uma influência de nicho. É escolher as pessoas certas, especialistas. Não é para ter 100 mil, 200 mil curtidas. É porque aquela pessoa, naquele segmento, ela é muito boa para falar com isso, com aquela pessoa. Então, a gente vê vários segmentos que a gente atua, a gente não faz o marketing de influência na agência, mas a gente recomenda dentro do planejamento. Né? Então, dentro do nosso planejamento, fala, ó, tem aqui uma ação que você vai ter que fazer. Se precisar ajudar para a gente encontrar essas pessoas, tal, a gente vai encontrar, mas tem que ter. As autopeças é um super exemplo, assim, né? Por isso que eu Hoje eles têm, por exemplo, eles têm aí em torno de uns 10 ou 15 influencers. E não é o super seguidor, não. É que um é de brincadeira, um é para fazer meme, mas é meme a ver com carro. O outro é mais técnico. Tem mulheres, então mulheres na oficina, então tem um time de mulheres muito engajadas no digital, trazendo conteúdo para outras mulheres. A indústria entra ali junto. Então, você vai pegando para cada área, para o que você precisa falar, onde você precisa entrar e onde as pessoas precisam saber que você existe. Então, o de nicho funciona muito. Mas é difícil encontrar esses influenciadores que são mais nichados, porque, do ponto de vista de uma agência, que obviamente está estudando o negócio de um cliente, às vezes é o próprio cliente também, mas quando é o próprio cliente talvez seja um pouco mais fácil, mas a agência estudando a realidade de um cliente que precisa enfrentar esse desafio, ela olhar assim, entender que o mecânico ele respeita aquele cara que tem
300 Mas seguidores, às será que vezes, isso já não sabe? faz parte da própria... Porque assim, se a agência ela tá fazendo uma construção para aquele cliente específico, ela tá estudando o público-alvo e eu acho que meio que Claro. não tá nesse Sim, pacotão, Acho né? que sim. Mas é porque muitas vezes esses caras não aparecem tão fácil Não aparece. assim. Não aparece. Mas quando você tá num nicho, no mercado, um vai trazendo o outro. Um vai trazendo o outro. Você ouve nomes. Ouve nomes e também conversa com o público. Sim. Né? Quem é o meu top engajado aqui da minha base? Pô, vou mandar um kit para ele responder uma pesquisa para mim. Primeiro eu mando o kit e falo, ó, responde essa pesquisa aqui dentro para mim. Quem são os seus top 3 influenciadores de alto que você segue no Instagram? Ricardinho ACF. Então, assim, né? Tem que ir atrás, tem que pesquisar, procurar. Mas, assim, não é também o de 300, né? Mas acho que o influenciador é aquele que gera um conteúdo relevante pro seu público. Uhum. Ah, tem 100 seguidores, mas, cara, é muito pouco o público. Também não vai ser... O cara quer ser influenciador com 100 também, valeu, obrigado, né? Um grande abraço. Mas eu acho que tem um número mínimo ali, vamos pôr ali de 10 mil pra cima. Mas às vezes Acho que tem já até... é um nicho bacana. Até tem a cultura do... Não é cultura, né? Mas a ideia do micro-influenciador, que são pessoas assim que não são tão gigantes, tem 2, 3 mil às vezes, mas uma pessoa que tem 3 mil seguidores muito bem engajados, que gostam muito dele, que ouvem com muita firmeza e às vezes vale a pena porque é um tiro muito certeiro, né? E talvez os menores pode trabalhar como aquele produtor de conteúdo para a marca. Né? Como dar um depoimento, o GC, né? O GC, isso. Então, você dá aquele seu depoimento, você fala da marca, você experimenta um produto. Tá, aí tem poucos seguidores, é o micro, mas é um cara que está influenciando um pouquinho ali, um segmento de... Nano, né? E não só isso, né, cara? Porque se é de um assunto que tu gosta muito, e eu vou falar por mim mesmo, é muito fácil eu seguir muitas pessoas daquele universo, que são várias pessoas pequenas. E aí eu vejo o outro, e falo, cara, não é possível. Não é possível, tem que ver o que é isso aqui, porque... Tá bom, o cara de 1 milhão não falou disso. Mas esses 5 malandros aqui falaram, cara, tem que ver o que é isso, cara. Deve ter alguma coisa que eu tô perdendo. Exatamente. Né? Mas Oi, desculpa. Só pra... Quero encontrar um nicho, coloca a sua palavra-chave lá no Instagram. Pesquisa o que você vende lá no Instagram e vê o que estão falando sobre isso. Vai ver enxurrada de conteúdo. Mas principalmente micro-influenciadores, assim, qual é o impacto que tu acha que isso tem hoje no mercado de casas noturnas? Tu acha que mudou muito, assim? Não ri, cara, eu ia... Cara, não mudou, mas eu acho que o segmento de casa noturna mudou bastante nos últimos anos. Anos 2000, anos 90, anos 2000, uma outra realidade, assim, era um mundo muito diferente do que é hoje. Então... influenciar lá, influenciar aqui, do mesmo jeito. Beleza. Não, cara, era mais fácil para bandas tocarem em casas noturnas. Os beats, né, cara? Muito bom, cara. Muito ótimo. Deixa eu pegar mais uma aqui pra gente finalizar. Que eu tinha separado... essa aqui, ó. Essa aqui, pra mim, vale muito ouro. Do Rafael Soares. Somos uma empresa pequena e competimos com grandes marcas. Como nos posicionamos sem parecer pequenos? Cara, essa pergunta é muito boa, porque é um mercado que tem do gigante ao pequeno, né? E eu tenho um complemento depois do... eu acho que a grande chave é você... Não é ser grande, ser pequeno. É você não parecer amador. Aí foi muito forte, tá? Aí explica... Isso é às vezes forte. até resolve o que eu... Não, isso é muito forte, é verdade. Então você pode até ser grande e ser amador. E aí? Comum, né? Pode ser pequeno e muito bom. Muito bom. Muito especializado. E vai encher o saco do grande. E às vezes a pergunta até pode ser outra, assim, ser pequeno é necessariamente ruim? É o que eu tava pensando aqui também. Não é ruim, cara. Não é ruim. E tem vantagens, né? Mas imagina, né, como indiferente do mercado, pô, é pequeno, etc, mas ele é pequeno, eu consigo ficar mais próximo, eu consigo negociar de uma maneira diferente. Eu tenho acesso ao CEO, às vezes. Eu tenho o WhatsApp do CEO. Você atende diferente também, né? Porque você dá muito mais valor, né? Eu já ouvi de empresas falar, eu vou fechar com vocês, porque eu vejo que vocês não são os maiores, mas a gente sabe que a gente vai ter um bom atendimento aqui, a gente vai ser mais exclusivo. Empresa grande querendo a gente, porque ia se sentir mais exclusivo do que se fosse para uma agência maior com 500 clientes.
numa analogia, quando um jogador, eu não entendo tanto de futebol assim, mas teve um jogador que ele optou por um contrato menor com a Puma do que ter ido para Nike. E uma das explicações que eu vi e fazia muito sentido é que esse jogador, ele indo para Nike ali, ele seria só mais um naquele show de estrelas que é a Nike. Talvez eu não deveria nem estar falando o nome, não sei, mas paciência. Mas na Puma, ele seria a estrela. Ele seria o front. Cara. Ele ia ser o frontman, ia tudo voltado pra fazer ele ser uma estrela. Talvez o contrato não fosse financeiramente tão vantajoso ali, mas o trabalho em cima da marca dele pro longo prazo talvez fosse muito mais interessante. Tem o próprio filme Air, né? É, da história isso, da Nike. Da né? Nike. Então é muito interessante essa visão de olhar e falar assim, talvez tenha uma vantagem ali sim. que eu consiga olhar pro e talvez o contrato nem que fosse menor, mas é que quando tu tem os dois com o mesmo valor, tu fala assim, às vezes eu vou pra uma Nike, porque, sei lá, prestígio, qualquer coisa assim. Só que o mais interessante é isso, o mercado é grande o suficiente para as pessoas não pensarem igual. Tem gente que vai estar focado ou com preferências em algumas coisas, outras pessoas com preferência em outras. Às vezes ser pequeno pode ser uma vantagem para um mercado com muita dor e muita necessidade. Vai saber, né? Dito isso, cara, a gente tem que... É um momento fatídico agora. Agora a gente tem que descobrir. E não foi fácil tirar, tá? Boa. Eu vou botar meu óculos aqui porque eu tô... Tá difícil. Eu quero enxergar vocês. Vamos lá. Como é que a gente descobre das duas histórias? Vamos lá. A gente tem uma, que é a história da Casa Noturna. E que, naquela pergunta ali, fez questão de detalhar e de dar mais uma resposta agora no final, de levar ela a sério. E é muito difícil a posição que a gente tá, porque quem tá assistindo, às vezes, vai assistir depois e vai falar, mas eu sabia, engenheiro de obra pronta. Não é fácil era assim óbvio, na hora. Não é aqui fácil. na atenção, ouvindo história e não é fácil, não. Mas assim, eu não consigo cravar se a forma maravilhosa de explicar da Casa Noturna é mais pra gente tentar acreditar nela gente abraçar. ou não. E aí a gente tem a outra história, que é a de... Da banda? Da banda, perfeito. Como é que eu vou esquecer disso? Que tem a história tinha da banda. O Caveira, e aí o Caveira me pegou. Cara, se tinha uma banda e os caras são sócios há 25 anos, é óbvio que o Caveira tava lá, cara. E ele era o guitarrista. Então, ele era o vocalista. Cara, antes de cravar qual que é a verdade, aí a gente pode tentar defender, tá? Tem uma vibe de curtir música, tem uma vibe de levar isso, de curtir um som, e é totalmente no julgamento agora. Eu consigo te enxergar muito mais numa banda do que tocando numa casa noturna. Não que tu precise gostar muito de balada pra ter uma casa noturna, é um negócio como qualquer outro, muitas vezes, né? Foi aí que me perdeu, assim, que eu fiquei confuso. Porque eu consegui imaginar, ele falou, pô, a gente já quebrou várias vezes, já vários momentos difíceis. E eu consigo imaginar, dentro que ele contou que, pô, filho de comerciante, sempre pensando em negócios, essas coisas todas, ele olhando, assim, um cenário onde, tá, eu tenho uma agência aqui, eu já quebrei várias vezes, eu vou diversificar de um lado, porque eu preciso estar preparado caso isso aqui não dê certo. Assim, eu consigo pensar esse lado racional da estrutura de homem de negócio. Ainda mais com, né, teve os pais que foram comerciantes, etc. Já tem um pouco dessa noção. Só que, cara, mas não achou estranho quando a gente perguntou qual era o nome da banda, ele não respondeu, como se fosse, tipo assim... Mas você não perguntou o nome da Casa Noturna também? Não, perguntei, mas aí que tá, vamos lá. Quando ele negou o da banda, o que me chamou a atenção foi assim, é que se eu falar o nome da banda... Por exemplo, a banda era Tribo. Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Nossa, agora você matou. Agora isso me pegou. Eles tinham uma banda. Ele tinha uma banda com o Caveira. Eles tinham uma banda com o Caveira. E aí um dia eles falaram, cara, a gente precisa montar uma empresa. Bicho, vamos ter que parar de tocar na banda, que a gente não dá dinheiro. E a gente vai montar a agência Tribo. É isso. Cara, ou a gente tinha uma casa de reggae. Verdade. Para de confundir a gente. Tudo pode. E aí, pra qual lado que a gente vai? Eu vou deixar você dar guia. Não me deixa dar a guia, porque eu também tô tão confuso quanto você. Mas é que assim, que agora que a gente criou... Eu tava na Casa Noturna, mas eu gostei tanto da FIC que a gente criou da banda que chamava Tribo. Eu gostei dessa FIC. Que eu vou torcer pra dar certo. Mas é que o argumento da Casa Noturna, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido.
por onde eu gostaria de acreditar, genuinamente, é a banda. Mas faz muito sentido o esquema da casa noturna. Vamos de casa, vamos de casa noturna. Casa noturna? É. Então tá bom. Vou errar, mas vou errar com o Victor. Mas eu vou errar com estilo, porque eu vou ficar de óculos. Vou tapar minha vergonha. Caramba, hein? Vocês são bons. Ah, peraí, calma. Acertamos? Vocês são bons. Acho que foi numa linha muito inteligente ali e tal. Argumentação. Porém, eu fiz mais de 30 sites de casa noturna aqui em São Paulo. Então, nos anos 2000 ali, eu atendi muita casa noturna. Eu era o fotógrafo, né? Eu ia à noite fazer fotos, subir no bares SP, subir nos... Né? Eu gosto de falar de tudo isso, essas misturas todas, né? Porque eu acho que isso trouxe... repertório. Repertório e quem eu sou hoje, né? Então, lá atrás, em 2005, eu tinha 2 amigos que tocavam violão. E aí, eles gostavam de tocar um rock and roll. E eles, quando eles estavam juntos, os 2 tocam violão, falavam, pô, vocês vão pedir um sertanejo pra ele. Queriam que eles tocassem sertanejo. Eles falaram, pô, a gente precisa diferenciar. E eu já tinha o Caveira. No caso, ele nunca foi músico, mas o irmão dele sim, o Luciano. Caveira também. Ah, não, o Caveira não é sobrenome. Não, Luciano, baterista. E o Caveira sempre acompanhou a banda do irmão, a banda de anos 70, Dinamo Sucata. Beijo pra todo mundo, Dinamo Sucata, gosto muito. E aí, eu acompanhei muito essa banda no começo dos anos 2000. E aí, me deu aquela vontade de falar, cara, eu queria fazer alguma coisa diferente pra mim, pro Maurício mesmo. Né? Não é só programar, fazer site, né? Queria alguma coisa diferente, eu nunca tive nada diferente. E aí, eles falaram, pô, aí eles falaram, tocar o violão, eu falei, pô, eu acho que vocês podiam pôr uma percussão, ia ser legal. Ia dar um diferencial ali, fazer um barulhinho diferente e tal. Ele, puta, boa ideia, André. Beijo, André. E o Danilo também. E aí eles falaram, ué, aprende a tocar e toca com a gente. Falei, cara, você tá louco, velho. Eu nunca toquei nada. Já fiz aula de violão, criança, mas... Não. A nível banda, né? A nível banda, não. E aí eles ficaram enchendo. Falavam, vai, vem. Pô, você é mó descolado, você conhece as baladas e tal. Vambora, dá um jeito. Falei, cara, me dá um mês, vou pensar. Aí isso foi numa terça, quarta-feira. Tava no aniversário. Aí, no sábado, eu fui na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo. E aí, eu vi um bongô. Eu falei, deixa eu comprar esse bongô, vamos ver como que faz. Aí, vinha um DVD junto, pra aprender a tocar. Aí, eu fiquei um mês em casa, tá? E fiquei testando. Eu falei, cara, marca um ensaio aí pra ver o que acontece. Deixa eu entender, né? Eu sempre gostei de música, né? Então, assim, começamos a ensaiar. Primeira música, primeiros erros, né? Capital inicial. Então, nossos primeiros erros já vamos começar nela, né? E aí começou, deu certo. Comecei a tocar com eles. Comecei a arrumar lugar pra tocar. Isso eu conseguia muito bem. E aí a gente começou a tocar nos lugares. E aí, de um bongozinho virou conga, virou toda uma percussão, um negócio enorme. Foi nesse nível. Fui nesse. A gente ficou quase 10 anos tocando num bar aqui em São Paulo, aqui na Vila Mariana mesmo. Ficam 10 anos todo sábado no bar. Meus parabéns. E o nome da banda, vocês não perguntaram? Solteiros Procuram. Muito bom. Nossa, sofremos essa derrota. Sofreram. Eu vou falar, senti o gosto da derrota e não gostei. Não gostei. E o óculos tem muito dessa conexão. A gente tocava muito de óculos, então... Então, fez parte do movimento. E, cara, é muito bizarro, porque eu tava com um sentimento que podia ter a ver com a história, mas é que o óculos, ele pode se encaixar muito nas duas, assim, ele em termos de estilo, do que significa. Sim. Cara, parabéns, você venceu da mesa dessa vez, contribuindo pro seu lado, né? E depois dos Solteiros Procuram, eu fui pra uma outra banda de samba rock, aí já tinham mais de 10 pessoas na banda. Ô, louco. Aquele profissional. Negro Osvaldo, beijo pro pessoal Negro Osvaldo, tocam até hoje. Eu parei. E amanhã tô indo tocar com a banda Eva. Cara, incrível. História animal. É isso. Só que não é só de agência e música que vive esse ser humano. E, cara, eu tenho algumas falas, e quem tava nos assistindo, eu imagino que tenha percebido
uma característica bem legal tua de falar de muitas coisas diferentes, de Tá várias... envolvido com muita coisa diferente. Exatamente, e isso é uma coisa muito importante pra ti, e a gente conversando antes, tu tava falando de algumas coisas que tu tava desenvolvendo e tal, seria muito legal tu trazer isso também. Sim. Eu acho que toda essa conexão, né? Eu sempre quis muito conectar os pontos. Então, nunca foi só fazer site, ou só a venda, ou só o administrativo, ou só... né? Então, sempre fui para muitos caminhos de inovação, de procurar coisas, de experimentar tocar um instrumento que eu nunca toquei na vida, né? E conseguir evoluir com isso. Então, tudo isso vai te dando um repertório. E quando você chega num momento que você tem muito repertório, só que você está usando isso para quê? E aí que veio uma palavra que eu descobri há pouco tempo, que é a palavra nexialismo. Né? Então, o que é o nexialismo? É aquela pessoa que conecta nexos diferentes. Que ela escuta uma história aqui, ela aprende algum assunto, ela se especializa às vezes naquilo, mas ela se especializa em outras coisas também. E como que essa pessoa conecta esses dois mundos totalmente diferentes? E aí que veio essa palavra que deu nome a todo o meu sentimento de tantos anos experimentando, testando, né? Indo para cá, indo para lá, sabendo falar não, sabendo falar sim. Então, essa palavra veio e aí veio junto com a inteligência artificial. Então, como que você vai usar uma inteligência artificial sem repertório? Como que você pede uma imagem se você não sabe como que é 35mm, 50mm? O que faz uma imagem boa, o que né? faz, como que é o fundo, qual que é a luz. Né? Exemplo básico de foto, que é o que o pessoal está usando bastante. E tu não precisa ser o especialista de foto, mas são informações que Exato. passam de uma camada Mas o que você também. vai fazer? Deixa eu aprender sobre fotografia. Uhum. Ah, mas eu sou designer aqui, eu já pego foto pronta. Cara, vai aprender. Ah, mas eu preciso desenvolver um texto. Como que eu vou pedir esse texto? Qual a profundidade que eu vou pedir esse texto? Qual o tom? Vou ter que aprender sobre texto. Porque você quer usar IA, você vai ter que aprender sobre isso também. Ah, mas eu vou usar para finanças. Como que você vai pedir para ele fazer o cálculo? Você sabe qual que é o cálculo que é para fazer? Se é soma, se não é, se é para montar uma planilha, como que você quer o resultado disso? Como tu valida a conta Então, se tu não sabe fazer ela, né? E eu vi muito esse boom aí, todo mundo, IA, mas eu vejo todo mundo copiando prompt. Ninguém criando nada novo. Então, eu acho que as pessoas terem cada vez mais repertório, estudar assuntos fora da sua bolha, saiam da sua bolha. Eu acho que quando você está ali no seu mundinho, você não olha para fora e você não aproveita as oportunidades, principalmente de aprendizado. Então, eu fui uma pessoa que participou nos últimos 10 anos de muito evento. E não fui só em evento de marketing. Eu fui em evento de música, fui em evento de artesanato, fui em evento de RH, fui de vários mundos diferentes. Porque eu acho que isso traz repertório para você e traz conhecimento. E a partir disso, você sabendo que você precisa de conectar as coisas para poder usar a inteligência artificial, me veio um livro na minha cabeça. Me veio o livro inteiro e eu comecei a escrever. E aí eu trago o nexialismo, conexões vivas na era da inteligência artificial. A capa deve estar aqui. A capa tá na tela nesse momento para vocês. A capa, inclusive, é uma analogia ali ao disco do Pink Floyd, né? O Prisma. Uhum. Se eu tivesse pegado essa referência... Essa referência, antes, né? Essa referência. Porque entra muitas ideias, mas alguém precisa processar aquilo para saber algo final ali. Então Muito é meio que um prisma. Então a capa é assim. Quando é que tá saindo? Como é que encontra? E aí também, como é que encontra suas redes, seu Sim. trabalho, tudo? Meu agenciatribo.com.br, né? Eu tô no Instagram como mauriciosimão.mkt. Lá provavelmente que eu vou fazer o lançamento. O domínio nexialismo.com já é meu. Então, em breve vou estar colocando um conteúdo ali, colocando livro, talvez algum capítulo para a pessoa baixar, para gerar lead. Afinal de contas... Afinal de contas, precisamos vender também. Exatamente. Né? Estamos conectando pontos aqui, né? É isso aí. E no LinkedIn também eu tenho uma newsletter que chama Nexo Conexo. Então, eu já comecei ela, durante escrevendo o livro, já comecei a divulgar alguma coisa. Eu não falei da palavra em si, nexialismo, mas todo o que está em volta dela. Você construiu... Estou construindo esse repertório. Provavelmente vai virar, o conteúdo vai para o blog, né, alguma coisa assim. Mas hoje está só no LinkedIn, Nexo Conexo. Uma newsletter que eu falo para você abrir a mente, pensar um pouco mais
para poder usar a inteligência artificial, né? Para poder evoluir. Adorei o nome da newsletter, de verdade. Muito bom mesmo, cara. Meus parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. Eu achei sensacional, acho sensacional essa visão de repertório, uma coisa que é extremamente importante para qualquer profissional ou pessoa, não só no âmbito profissional. Acho que é extremamente importante tu conseguir circular entre diversos mundos e conseguir construir algo só teu. Então, expandir o horizonte mesmo, Sim. é ter referência. Então, assim, animal, tô ansioso pra receber esse livro de presente. Malu, Com maior prazer. tá brincando comigo aqui. O negócio é ligeiro. Primeiro lugar que eu tô falando. Pô, olha que honra, cara. Pô, animal. Primeiro lugar. Maurício, obrigado, de verdade, de ter participado, ter batido esse papo com a gente, que foi... Cara, aprendemos um monte de coisa aqui, muito mesmo, conseguimos debater em várias outras. Eu acho que a tua presença aqui, ela marca algo muito importante e, de novo, cara, estamos sempre com as portas abertas para gravar o segundo, o terceiro, o segundo livro, o terceiro livro também vai ser aqui de novo. Vamos Cara, lá. vai ser animal te receber. E o show da banda. E o show da banda, Cara, eu que agradeço. Então, ótima oportunidade aqui com vocês. Cara, vocês já sigo há algum tempo já, o Albertão já tá... Vi o podcast Já dele tá no marcado. Rafinha, pô. Rafinha, do Rafinha. Já tá marcado. Tá marcado. Agradeço muito. Eu deixo um recado final para as pessoas. Tudo que você quiser fazer, faça com intenção. Né? Então, tenha intenção. Você só vai evoluir se você tiver a intenção de evoluir. E não só, depois eu faço, deixa pra lá. E para fechar, um beijo para minha esposa, Importante. Juliana. Um beijo pro meu filho Romeu, que é a minha fonte de inspiração. Né? E é isso. Muito obrigado. Porra, obrigado Valeu a gente, demais. cara. E obrigado, Beto, por mais um episódio maravilhoso. Não ganhamos. Não gostei desse sabor. A gente vai ter que se esforçar mais nos próximos. E pra você que tá nos assistindo, calma aí, vamos entrar no estilo? Aê. Sonzinho no fundo. O solzinho da banda. Como é que era o nome? Solteiros procuram. A gente não vai tomar flag se colocar música? Muito obrigado por ter nos acompanhado mais nesse episódio. Espero que tenha sido tão maravilhoso pra vocês quanto foi pra gente. Agradeço demais vocês estarem com a gente nesse projeto, porque a gente fala muito isso pros nossos convidados que estão topando, mas vocês são parte extremamente importante desse processo também, e a interação de vocês também. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu.